Gênesis 37, versículos 18 a 24. Assim diz a palavra de Deus. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em quem vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou, a seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica atalá de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Oremos mais uma vez. Senhor, clamamos nesse instante pelo Teu auxílio, Pai, pela Tua iluminação. Diante das nossas incapacidades, das nossas perturbações que não nos deixam ver com clareza a Tua palavra, limpa a nossa visão nessa manhã, para que possamos enxergar claramente a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das perguntas que Agostinho faz ao longo das suas confissões diz o seguinte: por que a verdade gera ódio? Por que a verdade gera ódio? E ele continua a pergunta dizendo: por que é que os homens têm como inimigo aquele que prega a verdade? Se amam a vida feliz, que não é mais que a alegria vinda da verdade. Ou seja, o que Agostinho está perguntando é: por que a verdade gera ódio? Por que os homens têm como inimigos aqueles que pregam, que falam, que anunciam a verdade? Não deveriam eles estarem felizes porque a vida feliz não provém da verdade? Mas eles o têm como inimigo. Por que a verdade gera ódio? E esse parece ser o roteiro da nossa caminhada por Gênesis. Esse, infelizmente, parece ser aquilo que conduz toda a história ao longo de Gênesis. Parece que existe um ciclo, um contínuo de ódio. Olhe só para a sequência que nós iniciamos recentemente, com o nascimento e morte de Benjamim e Raquel. Vimos Jacó mudando o nome do bebê para Benjamim, porque estava preocupado com a história dos nomes. Vimos nas genealogias trabalhadas aqui a transição da história dos irmãos Jacó e Esaú para a história agora das suas descendências. Isaac morreu, o patriarca morreu, e agora Jacó, que antes era aquele jovem impetuoso, aquele que usava de qualquer artimanha para tirar vantagem, agora ele é aquele que na sua velhice não tem quem confiar. É aquele que olha agora para os seus filhos, e os filhos se parecem tanto com ele que ele não consegue confiar. Ele olha: não, esse sou eu, não posso confiar. Ele não tem quem confiar na sua velhice. Mas existe, parece, um no meio dessa trama que parece diferente. Aquele que não parece que nasceu do mesmo pai.
Aquele que os irmãos olham e dizem, olha, esse só pode ser adotado. Esse meu pai achou em algum lugar porque ele não tem o jeito da nossa família. Ele é estranho. Ele não faz parte disso aqui. Por quê? Ele é estranho porque ele é honesto. A honestidade não faz parte dessa família. Ele é verdadeiro. Ele é fiel. Ele é leal. Esse cara é muito estranho. Ele não faz parte da família. Ele foi adotado, certeza. É verdade que esse jovem, às vezes, toma algumas atitudes que são um pouco desajeitadas. Talvez ele pudesse medir melhor as palavras. Talvez ele pudesse ser mais prudente. Mas já é demais esperar que um jovem seja verdadeiro, leal, honesto, inteligente e ainda prudente, né? Convenhamos. Então a prudência talvez ainda precisasse ser desenvolvida, ser amadurecida, mas era um jovem que era virtuoso e que por ser virtuoso recebe para si a admiração do seu pai, que lhe dá uma túnica, que a gente viu que não era aquela túnica arco-íris colorida, né? Mas era uma túnica talá, uma túnica bonita, uma túnica régia, com mangas compridas. E junto com a admiração do seu pai, ele recebe o ódio dos seus irmãos. Não simplesmente por ser alguém virtuoso. O ódio dos irmãos se manifesta quando José recebe então os benefícios do pai, a admiração do pai, e ainda por cima, e aqui é a falta de prudência. Ele verbaliza para toda a sua família os sonhos que ele teve. Os sonhos que talvez, para aqueles que estavam ouvindo, parecessem ousados demais. Não, e os irmãos perguntam, você está dizendo então que nós iremos te servir? E ele não só confirma, como ele conta um segundo sonho, dizendo que não só os irmãos irão servir, mas também os pais. Isso faz com que os seus irmãos não consigam mais lhe falar com paz. Ou seja, não conseguem cumprimentar. Não conseguem olhar mais na cara dele. Sabe aquele irmão que você está pensando agora? Sabe aquela pessoa que você está pensando agora? Então, eles estavam assim. Exatamente assim. Aquela pessoa que você diz, nossa, eu não posso ver a cara dessa pessoa. Que eu já quero virar de costas e ir para o outro lado. Mas por confiar apenas em José, Jacó não tem escolha. Quando os rebanhos estão longe, os rebanhos estão a 80 quilômetros. Depois nós vimos que José precisa andar ainda mais 20 quilômetros. E Jacó só confia em José. Lembre-se, nenhum dos seus outros filhos eram dignos de confiança. Ele não tinha outra escolha. Então quando a gente pergunta, por que ele mandou José? Quem ele mandaria? Ele não tinha ninguém em quem confiar. E ele manda José trazer notícias dos irmãos, longe de casa, muito distante. E aqui parece que as coisas, como vimos no último sermão, elas ficam ainda mais um pouco estranhas para a gente. Porque vejam bem, no último sermão nós falamos sobre providência. E é uma palavra que a gente usa para se consolar. A providência, a mão invisível de Deus. A mão de Deus que conduz toda a história. É a mão poderosa de Deus que está guiando todas as coisas. Mas nós temos facilidade de ver a providência nas bênçãos que recebemos. No maná que cai dos céus de repente, isso eu posso ver a providência. No livramento que Deus me deu, isso eu posso ver a providência. Mas parece que essa providência, ela tem uma natureza diferente. Nós vimos que essa providência da qual nós estamos falando, parece que ela tem uma natureza esquisita. Ou seja, é a providência que, estando sendo guiado pela mão de Deus, ainda assim não parece ser a mão de Deus que está conduzindo. Aquilo que o Jonas falou no último sermão da opus alieno, da obra estranha,
da obra esquisita de Deus, da obra que não é própria de Deus, que embora ainda assim chamemos de providência, quando olhamos para ela, a gente não vê as características que a gente esperasse da obra de Deus. E a pergunta que talvez fique ao longo dessa história é: quer dizer que é isso que eu posso esperar? Quer dizer que é assim que a providência de Deus vai cuidar de mim? Quer dizer que se eu for fiel, leal, falar a verdade, cumprir todas as coisas que eu preciso cumprir, não encontrar desculpa, se eu precisar caminhar e fazer um pouco a mais do que foi pedido, eu vou fazer, é assim que Deus vai me recompensar? É dessa forma que eu posso esperar a ação da providência de Deus? Nessa obra esquisita, nessa obra que não parece de Deus, na obra que parece que não é uma bênção, mas é uma maldição. É assim que Deus cuida dos seus fiéis. É isso que eu ganho por ser um cristão virtuoso. Talvez essa pergunta permaneça em sua mente quando formos progredindo no texto de Gênesis. Essa pergunta não será respondida hoje. Essa pergunta será respondida ao longo de todos os textos que faremos a exposição, nessa sequência. Mas hoje nós tentaremos dar mais uma volta nessa situação, dar mais uma volta nesse parafuso, ou seja, acrescentar mais uma camada de compreensão para entender se é isso que nós podemos esperar da providência de Deus. Portanto, a resposta que nós precisamos hoje é a resposta à pergunta que nós fizemos lá no começo: por que a verdade gera ódio? Por que a verdade gera ódio? Por que os homens têm como inimigo aquele que anuncia e que fala a verdade? Para isso, nós dividiremos o nosso texto em 4 partes. Primeira parte, os versículos 18 e 19, onde falaremos sobre o ódio dos irmãos. Então, primeira parte, versículos 18 e 19, o ódio dos irmãos. A segunda parte, versículo 20, a emboscada dos irmãos. Versículo 20, a segunda parte, a emboscada dos irmãos. Versículos 21 e 22, a intervenção de Rúben. E a última parte, versículos 23 e 24, a chegada de José. Então, primeira parte, versículos 18 e 19, versículo 20, a segunda parte, versículos 21 e 22, a terceira parte, e finalmente a chegada de José, versículos 23 e 24. Acompanhe mais uma vez a leitura dos versículos 18 e 19. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Aqui parece que mais uma vez essa obra estranha, essa obra esquisita, ela continua percorrendo a história de José. Porque percebam que a cena que nós adentramos agora, José só está presente nela à distância, certo? José está longe. Os irmãos identificam ele de longe. Os irmãos enxergam de longe que ele está vindo. E enxergam justamente por causa da túnica que seu pai lhe deu. E que representa a sua virtude, a admiração que seu pai tinha por ele. Portanto, José não está nessa cena, José está caminhando. E os irmãos viram chegar à distância. E percebam que não é de se esperar que um assunto como esse surja repentinamente. Ou seja, eles viram ele de longe e conspiraram para o matar.
Ou seja, acabaram de ver o irmão chegar e já disseram uns para os outros: olha, vamos conspirar para matar ele. Isso significa que não só eles viram José de longe, como José, constantemente, depois dos seus sonhos revelados, parece ser tema dos debates dos seus irmãos. Os seus irmãos ouviram aqueles sonhos, ouviram aquele desejo de José, viram a admiração do pai, e eles estão: olha, como que a gente vai dar conta desse fedelho? Como ele tem ousadia de chegar na frente de toda a nossa família, de nós que somos os irmãos mais velhos, que temos o direito antes dele. Ele não tem o direito de dizer isso, de dizer na nossa frente que nós vamos nos curvar a ele. Quem ele pensa que é? Provavelmente isso era tema de discussão e fazia parte da conversa entre os irmãos. E o que vemos acontecer com os irmãos não é nada estranho para a gente. O que deve nos chocar não é ver como o ódio domina o coração daqueles irmãos, fazendo com que eles conspirem contra o seu próprio irmão. O que deve nos chocar é que esse sentimento não é estranho para a gente. O ódio que consome o coração não é estranho para a gente. O ódio que impede que a gente olhe para o nosso irmão e o perdoe e busque a verdade não é estranho para a gente. O ódio que nos faz querer que apenas a nossa verdade permaneça não é estranho para a gente. O ódio que faz com que a gente não consiga mais falar em paz com os nossos irmãos não é estranho para a gente. O ódio é algo que, se cultivado, domina o nosso coração, transborda em nossas atitudes. É o ódio que nós vamos guardando e vamos cultivando, e ali vamos contaminando o nosso coração, e quando vemos, toda essa escalada de violência acontece porque permanecemos com o ódio em nossos corações. E quando vemos, parece que as nossas ações saíram de controle. Nada disso é estranho para a gente. Você pode estar pensando: olha, mas eu nunca agi fisicamente contra ninguém. Não, talvez não. Mas quantas vezes você pensou que aquele irmão poderia sumir da sua frente? Quantas vezes você pensou bem que essa pessoa poderia não existir, ou poderia existir no outro hemisfério? Eu desse lado, ela do outro lado. Aí tudo bem. Quantas vezes você não pensou isso? Quantas vezes nós não pensamos isso? O ódio que toma os corações, ele se desenvolve nas sombras. Ele não busca a luz, ele permanece sendo cultivado na escuridão e vai dominando os nossos corações. E o ódio que domina o coração faz com que a identidade dos outros seja apagada. O que isso quer dizer? Que quando o nosso coração está tomado por ódio de tal forma que existe uma escalada da violência, o outro não tem mais dignidade, o outro não tem mais identidade. Nós simplesmente identificamos o outro pelo nosso ressentimento. Identificamos a pessoa por aquilo que nós odiamos nela. Não mais vemos dignidade, nem nada de bom, mas apenas conseguimos ver aquilo que odiamos. E não é isso que os irmãos fazem. Olhem mais uma vez o versículo 19. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Eles não disseram uns aos outros: olha, lá vem o nosso irmão. Lá vem o nosso irmão mais novo. Eles só disseram uns aos outros:
Lá vem o grande sonhador, também poderia ser traduzido, lá vem o mestre sonhador. Ou seja, eles estão sendo irônicos, eles estão sendo cínicos, eles estão demonstrando o seu rancor. Não mais aquele que vem e permanece com a sua identidade, não mais é o seu irmão, não mais é o filho que o seu pai ama, mas simplesmente ele é identificado por aquilo que os irmãos odeiam. E vejam, muito tem se falado, ou muito se fala ao longo desse texto, que o ódio dos irmãos é inveja, porque o pai admira. Pode ser que é inveja porque o pai deu uma roupa bonita e eles não ganharam. Eu acho que eles não eram santos, certamente, mas eles talvez não fossem tão mesquinhos assim. Porque a roupa era mais bonita que a minha, agora eu vou matar meu irmão. Mas eles não dizem, olha, lá vem, quando eles identificam José pelo seu ódio, pelo seu ressentimento, eles não dizem, lá vem o filho favorito do nosso pai. Lá vem o queridinho do papai. Não é isso que eles dizem. O que eles dizem? Lá vem o mestre sonhador. Lá vem esse sonhador. Esse é o problema deles. O problema deles não é a preferência do pai. A gente já viu que provavelmente esses filhos não estão nem aí para o pai. Eles não estão se importando com isso. Eles fazem e acontecem, fazem o que quiserem, dando desejo, vazão aos seus desejos, aonde quiserem. José é que leva as notícias para o pai, daquilo que os seus irmãos estão aprontando. Eles não estão se importando com a admiração do pai. Eles querem autoridade. E quando José surge com seus sonhos, dizendo que ele, aquele que não teria direito, é que vai exercer autoridade, é isso que gera ódio, ressentimento, e é isso que gera uma escalada de violência, quando o coração desses irmãos vai sendo dominado pelo ódio. Então vamos para o versículo 20. Eles viram de longe, José ainda não está na cena, José ainda está vindo. E eles dizem no versículo 20, venham pois agora, que é a nossa segunda parte, venham pois agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. E olha aqui mais uma vez o rancor, o ressentimento. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Os irmãos rapidamente, sem muito dilema, sem muito debate, decidem que a melhor coisa a se fazer com José é matar, jogar numa cisterna e dizer que um animal selvagem pegou ele. Não parece ter um conflito aqui. Não parece ter um dilema. A cena parece muito rápida. Parece que eles estão vendo José chegar. Olha, vamos aqui, vamos matar ele, vamos. Vamos fazer como? Vamos matar ele, jogar numa cisterna, num buraco desse, né? Um buraco que tinha provavelmente de 3 ou 6 metros de profundidade, cilíndrico, que era fechado com a tampa. A gente joga ele aqui, tampa isso aqui e diz que um animal selvagem pegou e os nossos problemas estão resolvidos. Não parece ter conflito, não parece ter dificuldade, um sentimento ambíguo na decisão. Parece que tudo surge naturalmente, eles rapidamente decidem que vão matar José. E a pergunta que nós fizemos no começo retorna: por que a verdade gera ódio? Por que é que homens têm como inimigo aquele que prega a verdade? Porque a verdade gera ódio. A primeira resposta que Agostinho dá nesse mesmo texto é a seguinte: talvez, por amarem de tal modo a verdade, que todos que amam outra coisa querem que o que amam sejam verdade. Como não querem ser enganados, não querem se convencer de que estão no erro. Ou seja, o
que Agostinho está dizendo é: por que os homens odeiam a verdade? Porque talvez eles amam tanto essa coisa que a gente chama verdade, que eles querem que a sua verdade seja a única verdade, ou que a sua verdade seja verdadeira, vamos dizer assim. E eles não querem entender, compreender ou se converter quando estão sendo enganados. Portanto, é mais fácil para os homens odiar a verdade do que abandonar os seus pensamentos e buscar aquilo que é de fato a verdade. É isso que ele está dizendo. Por que os homens odeiam a verdade? Porque a verdade gera ódio. Porque eles não querem a verdade de fato. Eles querem apenas a sua reflexão sobre a verdade. E quando eles são deparados com a verdade, é mais fácil que eles tentem destruir essa verdade para que a sua concepção permaneça, do que converter o seu próprio caminho. E parece que é isso que os irmãos estão fazendo. Eles ouvem os sonhos e eles dizem: olha, isso não pode ser verdade. Eles não estão considerando se aquilo é de fato verdade ou não. Eles simplesmente querem dar um fim àquela história, para que a sua concepção de verdade permaneça. Eles não estão preocupados se eles estão em auto-engano. Eles não estão preocupados se o discurso de José é um discurso que veio de Deus. E vejam que a gente não está tratando com pessoas que têm o discurso de Deus como um discurso estranho. Eles já ouviram Deus falar. Jacó conta para eles o tempo todo histórias de que Deus falou, de que Deus revelou, de que Deus mudou a história do povo, de que aquilo que era para ser não foi, e Deus fez daquilo que não era para ser uma bênção e conduziu o seu povo através disso. Eles já ouviram essas histórias. Então não é um povo estranho a fala, o discurso de Deus, a revelação de Deus. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados se o discurso de José, se os sonhos de José são verdadeiros. Mas eles querem apenas aquilo que eles acham que deve acontecer. Você não se identifica com isso, não? Não é assustador como, quando a gente vai lendo a história de José, talvez seja mais fácil que a gente se identifique com os irmãos de José do que com José? Talvez seja mais fácil que vejamos atitudes em nós, que vemos nos irmãos de José, e mais difícil ver atitudes em nós que vemos em José. Parece que é assim que nós fazemos. O nosso coração é endurecido. Nós não queremos mudar. Para a gente é muito melhor que Deus mude, que a providência mude, que Deus dê um jeito de conduzir a história de outra forma, mas que eu não mude, que a minha concepção das coisas não mude, e de repente o nosso coração está endurecido, não mais conseguimos enxergar o Evangelho, não mais buscamos a verdade no Evangelho, mas buscamos no Evangelho apenas aquilo que nós queremos, apenas aquilo que desejamos. O que de fato amamos? O que de fato queremos? A verdade, ainda que isso nos cause situações que talvez sejam estranhas, ou apenas satisfação com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós desejamos. Os irmãos escolhem o caminho de não buscar a verdade, e o círculo de ódio continua, o contínuo de ódio de Gênesis, irmão contra irmão,
Nós vimos isso lá nas temporadas passadas, em Caim e Abel. Irmão contra irmão, sangue derramado, ódio que derrama sangue. Nós vimos isso na história dos irmãos, de Esaú e de Jacó. Quando Esaú, simplesmente enganado, diz: eu vou matar o meu irmão. E Jacó precisa fugir da ira de Esaú, porque Esaú derramaria o sangue do seu irmão. Quando o ódio acaba, quando rompemos esse ciclo de ódio, porque é muito fácil a gente dizer: olha, em algum momento alguém tem que acabar com isso, mas nunca somos nós. Quando nós, então, vamos quebrar esse ciclo de ódio, quando nós estaremos mais comprometidos com o Evangelho do que com os nossos desejos. Mas percebam que em tudo isso, nós observamos a providência de Deus, mas observamos ela de uma forma estranha, né? De uma forma esquisita. A nossa terceira parte, que está nos versículos 21 e 22. Diz o seguinte: mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Parece que a situação muda. E é interessante como a gente teria facilidade de ver a intervenção de Rúben como providência de Deus. A gente estaria até disposto a esquecer quem é Rúben. A gente estaria até disposto a esquecer, se fôssemos nós, numa cisterna, nós esqueceríamos quem é Rúben. O que ele acabou de fazer. Rúben é o primogênito, o mesmo que maculou o leito do seu pai dormindo com a esposa do seu pai. Ou seja, não parece ser um sujeito virtuoso. É o mesmo que, exercendo a sua autoridade como primogênito, não tem moral para falar com os irmãos, mas toma com eles os mesmos atos reprováveis que Jacó escuta de José. Mas quando Rúben aparece, parece que chegou o Salvador. Agora sim eu estou vendo a providência. A gente não consegue ver a providência em um buraco onde o próprio Deus nos colocou, para que ali o nosso caráter seja trabalhado. Nós só conseguimos ver providência no livramento, nas bênçãos, nas coisas boas. Mas isso é fácil. Isso é fácil. E lá no fundo, o que nós queremos é uma vida fácil. É uma vida sem buracos. É uma vida com caminho planado pelo Evangelho. Sem solavancos. Sem muitas preocupações. Nós não sabemos a razão de Rúben intervir. Mas a gente não pode esquecer o que ele fez. Nós não sabemos quais eram as razões, a sua motivação. A gente não sabe se ele estava
arrependido das consequências do seu ato com seu pai, e por isso tenta, através dessa engenhosidade, recuperar o favor do seu pai, porque ele era o primogênito. O fato é que ele mantém a sua intenção oculta dos irmãos. Ele diz: olha, não vamos matá-lo, não derrame o seu sangue, vamos jogá-lo numa cisterna. Ou seja, está dizendo, vamos deixar ele morrer sozinho. É isso que ele está dizendo para os irmãos. Vamos jogar ele lá, e ele vai ficar lá, e ele vai morrer, a gente não precisa matar ele. Não é aquele cara que diz, não, eu atiro, é Deus que mata. Então a gente só vai jogar ele no buraco, e aí Deus vai matar ele no buraco. Não fui eu. Mas ele mantém o seu verdadeiro plano oculto dos seus irmãos. A gente também não sabe por quê. E eu já vou adiantando, a gente não vai saber. Porque o texto realmente não diz qual era a intenção de Rúben. Só diz quem Rúben era. E que ele estava tramando contra os irmãos, tentando recuperar José e levar para o seu pai. Talvez ele tenha ouvido as histórias antigas que seu pai contava sobre Caim e Abel, e o sangue que clama da terra, quando Deus diz ao irmão, o sangue do seu irmão clama da terra, e por isso ele diz, não vamos derramar o sangue. Mas o fato é que nós negaríamos a cisterna, mas receberíamos de braço aberto Rúben, dizendo, finalmente a providência chegou. Fugiríamos da cisterna, fugiríamos da provação, fugiríamos da dificuldade e abraçaríamos quem quer que fosse, se com isso pudéssemos ter um caminho mais fácil. A quarta parte, os versículos 23 e 24, revelam a chegada de José. Talvez o discurso de Rúben tenha sido suficiente para que o sangue não fosse derramado. Mas o discurso de Rúben não foi suficiente para frear o ódio dos irmãos. Perceba os versículos 23 e 24. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica atalá de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. É importante notar a violência da cena. O texto diz, mas logo que José chegou, logo, assim que ele chegou, assim que José estava ao alcance das mãos deles, imediatamente eles pegaram José, despiram-no da sua roupa régia, que representava a sua virtude, e jogaram numa cisterna vazia e sem alimento, sem água. Não teve cerimônia, não teve diálogo. Durante toda essa cena, José não fala. Nós não ouvimos a voz de José. José não argumenta com seus irmãos. Seus irmãos não questionam José pelos seus sonhos. Não existe nenhuma conversa entre José e seus irmãos. Assim que ele chega, imediatamente, os irmãos agem com violência. E a pergunta que nos fazemos é, será que a providência abandonou José? Será que Deus esqueceu de José? Será que finalmente os sonhos de José realmente não prevalecerão?
Os planos que Deus tem mostrado não permanecerão. Talvez, meu irmão, você esteja numa situação hoje parecida com a situação de José. Porque da mesma forma que o ódio que culmina o coração não é um sentimento estranho para a gente, a sensação, muitas vezes, de que Deus nos abandonou, também não é estranha para a gente. A sensação, tantas vezes, de que parece que Deus esqueceu de nós. A sensação, tantas vezes, que parece que a providência de Deus nos deixou de fora. Ela também não nos é estranha. Talvez essa seja a sua pergunta. Talvez esse seja o seu sentimento hoje. Talvez você esteja passando por uma situação onde, olha, parece que Deus me abandonou. Eu creio, eu confesso Cristo, eu fui batizado, eu participo da mesa do Senhor, eu estou na igreja, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Porque a verdade gera ódio. Por que é que homens têm como inimigo aquele que prega a verdade? A segunda resposta que Agostinho dá para essa pergunta é a seguinte: assim, odeiam a verdade por causa daquilo que amam, em vez da verdade. Amam-na quando os ilumina e odeiam-na quando os repreende. Eu amo a verdade, desde que a verdade apenas me ilumine. Mas a partir do momento que ela me repreende, eu não estou mais tão comprometido com a verdade. Os homens podem odiar a verdade. Os homens podem até tramar contra ela com os corações transbordando de ódio. Os homens podem até derramar sangue com sua sede por mudar a verdade. Mas uma coisa sempre escapa. O que escapa é que os homens não têm a palavra final sobre o que a verdade é. Porque a verdade não é uma ideia, a verdade não é um sonho, a verdade é uma pessoa. É isso que escapa aos homens. Mesmo com seus corações que odeiam a verdade, que transbordam em ódio, que derramam sangue, eles esquecem que a verdade não é uma ideia, mas é uma pessoa. É uma pessoa que andou entre nós. Nós não estamos reunidos aqui por causa de uma ideia de verdade. Nós estamos reunidos aqui nessa manhã porque existe um que é a verdade. E o sangue do justo, o sangue da verdade, o sangue derramado, clama da cruz para anunciar que mesmo em nossos sofrimentos, a justiça, a graça e o amor prevalecerão. Se os homens transbordam ódio, a cruz transborda graça e justiça. A obra da providência nem sempre é clara. Queremos muitas vezes uma vida tranquila, onde a providência esteja ao nosso serviço, apenas tirando os obstáculos. Mas quem aqui reunido nessa manhã, poderia olhar para a cruz de Cristo, para a cruz manchada de sangue, e dizer ao Senhor: Senhor, me dá uma vida fácil? Quem de nós aqui
pode olhar para o cordeiro pregado no madeiro e dizer: Senhor, me dá uma vida fácil? Quem aqui pode olhar para essa mesa, para o corpo partido, por sangue derramado, e Senhor, não me dá uma cisterna, eu quero uma vida fácil? Quem aqui pode participar dos elementos que participaremos e dizer: Senhor, me dá uma vida fácil, me dá uma vida tranquila, com o corpo e o sangue do Cordeiro em suas mãos? Mas também, quem aqui pode olhar para a cruz do Cordeiro e imaginar por um segundo que Deus nos abandonou? Olhamos para a cruz e sabemos que não teremos uma vida fácil, porque o sangue do Cordeiro foi derramado, mas é a mesma cruz, é o mesmo sangue, é o mesmo corpo que nos diz: o Senhor não te abandonou, a sua mão não foi retirada, a sua providência não foi esquecida, a sua bondade não foi abandonada, o ódio não prevaleceu, a graça derramada na cruz permanece. Se você hoje está passando por uma situação como a de José, onde tantas vezes as coisas parecem tão escuras, difíceis, onde talvez pareça que Deus te abandonou, olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz. Olha para o sangue derramado. Olha para o corpo partido. Olha para o sacrifício do Cordeiro. Quem pode olhar para o Cordeiro e dizer: o Senhor nos abandonou? Só Ele, pregado numa cruz, pode dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas nós olhamos para a cruz e dizemos: Senhor, Senhor, por que me buscaste? É na cruz que temos a nossa esperança. É na cruz que sabemos que mesmo que experimentemos injustiças, sofrimentos, provações, a graça sempre permanecerá. Porque a graça não depende do que nós pensamos na verdade, mas da verdade em pessoa, da verdade que reina, da verdade que está sentada no trono, da verdade que chamamos de Jesus Cristo. Olhem para Cristo. Só Ele nos dá alívio. Olhem para o Cordeiro. Só dele vem a nossa salvação. Em momentos escuros, só Ele é a nossa luz. Nenhuma esperança temos. A nossa salvação só vem das suas mãos. Só Ele é a verdade que prevalecerá. Todas as coisas passarão, mas a verdade do Cordeiro prevalecerá. A palavra do Senhor permanecerá. Que o Senhor nos ajude em momentos onde a providência parece nos abandonar, a permanecer com os nossos olhos na cruz, sabendo que a cruz é o símbolo da sua providência. E se você nunca ouviu esse evangelho, que você clame ao Senhor por misericórdia. Porque dessa cruz, desse sangue, existe graça e misericórdia suficiente para mudar a sua vida, para lavar o seu coração, para te lavar dos seus pecados. Vamos baixar nossas cabeças.